Bom dia. Pessoal, eu vou postar os 2 vídeos já, aí eu vou pedir para vocês verem qual som está menos ruim, porque não existe nenhum som que está bom. Ou quando eu uso o microfone da câmera, ou quando eu uso esse daqui. Aparentemente, eu fiz um teste, utilizando esse microfone, dá para escutar melhor, só que está bem abafado. Se você achar que está muito ruim, aceito que alguém compre um foninho melhor. Para mim, porque assim, por incrível que pareça, não acha para comprar microfone de lapela com Bluetooth para computador. Acha só para iPhone. Talvez não está ligado à função de redução de eco. Não, Ô Lucas, depois você vê o que é seu. Eu já tentei configurar um monte de coisa, mas eu não entendo. Depois você pode me dar uma ajuda? Depois então, olha, porque eu não entendo muito. Certo? Bom, eu descobri agora que a aula programada vai acabar no meio-dia e 10. E começaram às 10h40. Eu achava que ela começava às 10h50 e acabava meio-dia e meio, porque eu estou preso no outro horário. No horário das outras turmas, tá? Mas, a parte boa, vocês têm aula 1h30? Sim, não é? Vocês têm aula, então não posso passar muito, né? É porque assim, gente, é muito raro eu conseguir concluir tudo ao meio-dia e 10 mesmo. Não dá para, por exemplo, eu estou no meio do exercício ao meio-dia e 10. Acabou, vamos embora, semana que vem a gente retorna. Tá? Como também não dá para iniciar, deu meio-dia, não dá para eu iniciar a resolução do exercício no meio-dia, sabendo que daqui a pouco vai acabar. Tá bom? Vamos começar então? Vamos começar o curso maravilhoso de Física 1, começando hoje. Vocês já devem ter dado uma olhada lá no Moodle, já devem ter visto, eu deixei tudo lá no Moodle certinho, que está programado, provavelmente não sei se dá para cumprir, para a gente ver semana a semana, estão lá as datas de provas, já está tudo lá, ok? Então vamos começar, deixa eu ver se eu não esqueço o nome mais ninguém. Natanael, Miguel, Andrei, Maria Eduarda, Maria Clara, Tabata, deixa eu ver mais algum. Bom, durante a aula eu vou perguntando, porque provavelmente eu vou esquecendo. Não, os ícones ali você não esquece. Vamos lá, está aqui? Pessoal, vamos começar o seguinte. O que vocês acham que a gente vai estudar em Física 1? Qual que é o objetivo principal do nosso estudo? O objetivo, em Física 1, a gente vai começar a estudar, na realidade, a física que vocês estudam aqui na graduação, ela é basicamente a física clássica, seja a mecânica clássica, seja o eletromagnetismo clássico. Em Física 1 e Física 2, provavelmente eu devo pegar a Física 2 novamente no semestre que vem. Mas o que você vê nessas duas físicas? Você vai ver, você vai estudar o movimento. Qual é o nosso objetivo principal? Onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar? O que se diz? Eu estudei agora, eu entendi a física. Você quer chegar no seguinte: você quer fazer previsões, tá? A física é a ciência que estuda a regularidade de fenômenos naturais. Fenômenos naturais que acontecem com certa regularidade. Por exemplo, temos aqui o estojo, certo? Se eu soltar esse estojo, o que vocês podem garantir para mim? Vai cair. Certeza. Vocês garantem para mim que se eu soltar, não corre o risco dele subir? Sim. Tem gente que já está começando a pensar um pouquinho mais, né? É interessante. Ser professor é uma coisa legal, que dependendo da entonação que você faz a pergunta, as coisas óbvias parecem que ficam difíceis, né? Por exemplo, se eu perguntar qual que é o seu nome? Certeza? Claro. Eu não sei. Né? Mas vamos lá. Não se deixem levar pela entonação da minha pergunta. É certeza que se eu soltar, vai cair? Sim, cara. Então isso é um fenômeno regular. Isso é alvo de estudo da física. Peraí que vocês vão ter uma mensagem aí, só que vocês vão aparecer no vídeo. Vamos embora. Você que está aí no YouTube, não dê dislike nesse momento. Dê um like. Fazer uma propaganda aqui agora, porque a gente viu. Sai
aqui na câmera. E aí, Você também. bom dia. Dá um oi pra galera do YouTube, pede um like. Deixa o like, hein? Aqui é o Adriel, sou diretor de marketing da empresa Júnior, da Tecnubis. E eu sou a Mariana, sou do setor de vendas da Tecnubis. A gente está aqui hoje para apresentar para vocês a nossa empresa, vocês todo mundo já conhece. É uma empresa júnior aqui do Instituto Federal que abrange os cursos de engenharia civil e engenharia elétrica. E a gente está com o nosso processo seletivo aberto para fazer inscrição até sexta-feira que vem. Isso. Mas é coisa rápida, a inscrição é coisa de 5 minutos. Isso, só preencher um formulário que fala um pouco de vocês. Depois vai liberar um outro questionáriozinho para a gente ver o perfil de vocês. A partir daí a gente vai ter um processo seletivo, uma entrevista, uma dinâmica em grupo. Uma coisa bem legal mesmo, para a gente interagir, para a gente se conhecer. Bem legal. E para quem tiver interesse em se inscrever e participar da empresa, é só entrar no site do Instituto, né? Tá lá, ou no Instagram. Até no SWAP entra lá, vai ter lá o processo seletivo da empresa Júnior. Isso. E aí nessa empresa o que a gente faz? A gente faz projetos em todas as áreas de engenharia para clientes de verdade, auxiliados por professores, por técnicos. E é uma ótima experiência para a gente conseguir mais contato com o mercado de trabalho, enfim, desenvolver nossas habilidades interpessoais e tudo mais. É tudo de bom, gente. Então, se vocês tiverem interesse, se inscrevam. E é isso. Vocês têm alguma dúvida? É isso mesmo. Não, só, vocês não têm, nunca tem dúvida de nada. Então vamos perguntar. Onde é que faz a inscrição? Eu acho que é da dúvida que você deveria fazer. Tem como entrar pelo Instagram da Tecnubis, Tecnubis Júnior. Tem no site do Instituto, só entrar no site do Instituto vai ter lá já o banner, que é bem mais fácil, só entrar lá no site e tá lá. No SWAP também tá escrito lá, é só entrar que o link tá lá. Só entrar no SWAP ou no site do Instituto. Mas se qualquer dúvida também, é só colocar o Instagram nosso. Você pode colocar o Instagram nosso? Sim, pode colocar o Instagram. Não, pode aparecer assim. Vai agregar no seu Google. Vai colocar um pouco da Bruna. No negócio da Bruna. Aí é só começar a seguir lá tem o link na descrição. E E se a gente entrar, o que a gente faz nessa empresa? Mais ou menos. A gente faz projetos de engenharia elétrica, de civil, vocês são da elétrica, né? Todos os projetos de elétrica a gente faz, não é nada sozinho, a gente tem todo um auxílio, tanto dos alunos quanto dos professores, da área técnica, mais para você estar inserido no ramo empresarial, no ramo da engenharia, ainda na faculdade. É muito bom ter experiência para colocar no currículo, é uma coisa muito boa. E também aprimorar suas habilidades. Fala, escrita, marketing, vendas, tudo. Tudo que envolve uma empresa, a gente está ali para auxiliar. Nós não ganhamos dinheiro, os associados não ganham dinheiro. Mas os projetos vão contar como hora de estágio. Cada projeto que faz vai contar como hora de estágio. Isso já ajuda para a nossa qualidade também. Sim. Também a gente não ganha dinheiro, mas tem muita capacitação, né? O dinheiro que a gente arrecada na empresa, ele é voltado justamente para os membros da empresa. Então, é voltado em Viagem, para fazer viagens, que vão ser também para aprimorar os conhecimentos. É tudo investido nos alunos. Certo? Mais alguma dúvida? Qual que é a carga horária de trabalho? Tem. Mais 10 horas Mas semanal. às vezes não dá nem isso, tá? Normalmente a gente tem uma reunião só por semana, às vezes a maioria das vezes é online, não é nada muito sobrecarregado. A gente. Porque nós valoriza primeiro a faculdade, depois a empresa. É claro, não pode a empresa prejudicar o aluno nas outras matérias, então não é nada muito pesado. A gente tem que sempre dividir bem as matérias, as matérias não as atividades, para não ficar nada sobrecarregado para ninguém. E quem tiver ETP pode fazer também, não tem problema. Não importa, interessa. IRA não interessa. Se você,
alguma coisa? Segue nós lá, qualquer mais informação vai lá. Mesmo que vocês não tenham interesse ainda de participar, segue a gente, fica lá, acompanha. É bem É um legal. projeto bem bacana, assim, a empresa. Tá? Obrigado, hein? Desculpe, professor. Ó, então vamos continuar. Então, o que eu estava falando? Isso daqui é um fenômeno regular. Vai acontecer sempre da mesma forma. Então, o que é o alvo da física? A gente vai ter que entender por que isso aqui cai para baixo. Tá? Por que as coisas caem para baixo? A gente vai ter que entender isso. E a gente também vai ter que descrever como isso acontece. Por exemplo, se eu sou... Ó, vamos usar a intuição. Se eu soltar daqui, ele vai demorar um tempo para cair, não vai? Para chegar ao chão. E se eu soltar daqui, o que acontece? O tempo vai aumentar. Vai dobrar? Vai triplicar? Não sei. Isso é o alvo de estudo da física. A gente tem que entender fenômenos regulares. Porque a partir do momento que eu entendo fenômenos regulares, eu posso fazer previsões. E aí eu vou fazer previsões, e aí eu vou conseguir saber quanto tempo que isso daqui demora para cair, sem ter a necessidade de fazer a experimentação. Uma coisa que muita gente, principalmente o pessoal da engenharia, confunde, é que o cara que estuda física, ele está voltado a tecnologias. Não. O físico ele é motivado por uma coisa que se chama curiosidade. Tá? Mas, em geral, os conhecimentos físico, químico, em qualquer área, a partir do momento que você consegue, a partir desses conhecimentos, fazer previsões, você pode utilizar isso para tecnologias. Ok? Então, o fato de saber que as coisas caem sempre para baixo, você vai desenvolver, por exemplo, mananciais ou algum esquema de transferência de energia utilizando a queda. Ok? Estou pegando um exemplo bem simplesinho, porque nós estamos começando agora com a Física 1. Tá certo? E a primeira parte do curso, nós vamos trabalhar com o seguinte. Nós vamos estudar a queda disso daqui. Tem algumas questões a serem resolvidas. Primeiro, qual é a regularidade? A regularidade é que se eu soltar, ele sempre vai cair para baixo. Tá? Existem duas questões. Primeiro, por que ele sempre cai para baixo? E como é essa queda? Tá certo? Então, nessa primeira parte, vai durar 1 ou 2 semanas, nós vamos só entender o como isso acontece. O porquê ainda não. O porquê isso acontece, nós vamos estudar mais para frente. Tem uma outra coisa. Vou jogar, como se chama? Posso jogar, Alice? Consegue pegar? Então, ó. Joguei. Pá. Todo mundo percebeu? Se eu jogar de novo, vai ter a mesma trajetória? Não. Joga para mim, Alice. Só que tem uma coisa que é comum e tem um padrão regular nas trajetórias. Todas são parabólicas. Toda vez que você joga alguma coisa, a trajetória é uma parábola. Por quê? Está aí mais um fenômeno regular. Ah, mas o que mudou de uma jogada para outra? Pode ter mudado a concavidade da parábola, e um caso a parábola pode ser mais acintuosa, mais fechada, mais aberta, pode demorar mais tempo, menos tempo, mas em todos os casos a trajetória é uma parábola. E em física, nós temos que descrever esse movimento. Nós temos que ter conhecimento das teorias físicas, para a partir disso eu conseguir descrever o movimento e antecipar. Por exemplo, o fato de eu saber que a trajetória é parabólica, a gente acabou de ver a Olimpíada, vocês chegaram a ver competição de tiro ao arco? Chegaram a ver competição de tiro ao arco? O cara tem que atirar ali, ele mirava em linha reta? Para onde que ele montava? Um pouquinho para cima. Por quê? Porque ele sabia que a trajetória é parabólica. Tá ok? É óbvio, você não estuda física só por conta de práticas de esporte, mas lançamento de satélites, lançamento de foguete, você tem que ter esses conhecimentos. E a gente vai começar, obviamente, e é assim que se cria uma teoria, você começa para descrever uma teoria de qualquer movimento, sempre com os casos mais simples. Você começa do caso mais simples.
E aí você vai criar um modelo teórico que explica aquele caso, certo? E aí você vai ver o seu modelo. Como é que eu vou saber se o modelo teórico que eu criei, se ele explica bem aquele caso? Eu vou ter que testar. Como é que eu testo um modelo teórico? Vendo se ele é capaz de fazer previsões corretas. Tá? Eu vou começar com um exemplo. Então vamos aqui, Física 1. Vamos começar aqui com o título. Não se preocupe tanto em anotar o que eu coloco na lousa, porque é meio bagunçado. Meio bagunçado no sentido que eu vou tendo ideias e eu vou colocando aqui. Mas uma vez que está gravado e eu transcrevo depois, eu mando tudo organizadinho para vocês. Preocupem mais em conversar comigo, discutir, em perguntar, em questionar e entender as coisas. Ok? O bom de gravar aula é isso, você não tem preocupação de ficar copiando. Eu sei que tem aqueles que têm a necessidade de copiar, então também vou respeitar isso. Mas imagina a seguinte situação. Um determinado físico estava lá no laboratório, vocês fazem laboratório de física, né? Já conheceram a professora do laboratório? Não. A professora Diana, tá? Professora substituta. Ela faz doutorado no ITA. Ela trabalha com mecânica quântica. É muito gostoso conversar com ela. Você vê que ela é meio que um ponto, meio bem fora da curva, assim, entende bastante. Bem bacana falar com ela. Bom, vamos lá. Então imagina que vocês estão lá. Vamos pegar alguém. Cadê? Peraí, eu lembro agora. Tinha o Miguel, Natanael, Alice. De quem mais que eu perguntei o nome? Tem o Andrei. Eu vou errar. Vou errar a tonicidade da sílaba a todo momento. Maria Clara. Você que está com essa camisa de jogador de basquete aí. O Augusto. Então, o Augusto estava lá em Física 2. E aí o Augusto analisou a queda de corpos. Ele colocou na tabelinha lá, então ele foi fazendo de alguma forma no laboratório, ele analisou e ele chegou na seguinte conclusão. Primeiro, está errado o que eu vou colocar aqui, tá? Está errado o que eu quero dizer assim, está sem formalismo matemático adequado, tá bom? Mas ele chegou ao seguinte, olha, a altura, você sabe por que a gente interpreta a altura pela letra H? Em inglês, né? Em inglês, height. Tudo bem? A altura que um corpo cai depende do tempo. É meio óbvio, né? Quanto maior a altura, mais tempo. Quanto maior o tempo de queda, indica que ele caiu de uma altura maior. Então, o Augusto escreveu assim, olha, a altura, em função do tempo, ela é descrita por esse modelo matemático aqui, ó. Deixa eu pegar um modelo matemático mais simples, porque eu vou ter que fazer conta de cabeça. Tá? 5π ao quadrado. Certo? O Augusto chegou nesse modelo matemático. Tá? Ele pegou uma tabela, ele fez um monte de testes. Como ele fez os testes todos pequenininhos ali, aí ele começou a perceber e falou assim, não, ó, a altura, esse é um modelo matemático que descreve o quanto o corpo cai. Tudo bem? E aí cabe a você testar. Cara, será que o modelo que o Augusto colocou é bom? Será que o modelo que ele colocou é satisfatório? Se o modelo que ele descreveu for satisfatório, então o modelo do Augusto deve ser capaz de fazer previsões. Tá certo? Então você vai testar, vamos testar as previsões do Augusto. Ó, teste. Então, você saiu do laboratório, você subiu lá no alto de um prédio e você agora está testando. Vamos testar. Bom, vou testar aqui, vou colocar aqui uma tabelinha e eu quero que vocês me digam se o modelo do Augusto está bom. Aqui eu vou colocar o tempo de queda, aqui eu vou colocar a altura. Certo? Então, você está lá com o seu cronômetro, você está soltando um corpinho que está caindo. A primeira ideia que você tem é falar o seguinte, o modelo do Augusto está ruim. Por que a primeira ideia que você tem é falar que o modelo do Augusto está ruim? Porque não aparece massa. E a minha intuição me diz o seguinte, olha, se eu pegar um copinho, uma garrafinha de água e pegar um giz, a garrafinha de água é mais massiva. Certo? Se eu soltar, quem é que deve cair primeiro? A garrafa.
Só que isso não está sendo previsto pela equação do Augusto. Porque pela equação do Augusto, o que está previsto aqui? Está previsto que a altura que alguma coisa vai cair depende exclusivamente do tempo. Tudo bem? Então, E essa geração da gravidade é. presta atenção, o que eu falei depois. Não, tá certo, perfeito. Não está errado a sua fala. Mas dentro do contexto que eu estou colocando, nós vamos entender o movimento. Não estamos estudando as causas. Tudo bem? Na realidade, esqueci o seu nome? Na realidade, Pedro, isso daqui é o final. Você utiliza os conceitos de força, de aceleração gravitacional para chegar aqui. Tá? Já eu vou falar isso. Então, agora nós estamos testando o modelo do Augusto. Uma primeira observação, e você bateu o olho, não, o modelo não deve funcionar. Mas você só pode dizer se o modelo funciona ou não a partir de testes. Tá? Daí a grande dificuldade das outras ciências, por exemplo, na biologia. A gente acabou de sair de uma pandemia que você tinha trocentas teorias científicas acerca de um mesmo conceito, e aí tinha, você está contrariando a ciência, você está contrariando a ciência, você está contrariando a ciência, como se isso fosse errado. A ciência, ela parte de um pressuposto, que é o ceticismo. A ciência, ela é exatamente para ser contestada, exatamente para ser testada. Não é porque o Augusto falou que aquele modelo ali é certo que ele vai funcionar. Tudo bem? E olha que nós estamos falando aqui de um modelo facilmente testável. No caso da pandemia, como não se trata de física, as maneiras de você testar um modelo biológico, elas são diferentes. Né? Você não pode... vou dar um outro exemplo de uma diferença na ciência. Vocês já ouviram dizer, tem que tomar muito cuidado porque eu não estou defendendo isso, tá? Mas uma mulher grávida pode tomar bebida alcoólica, sim ou não? Não. Por quê? Não, qual que é a ideia intuitiva? Que vai afetar o bebê. Certo? Não, assim, só que você presta atenção, quantas pesquisas garantem isso? Que tipo de... Como que vai afetar o bebê? Vocês conseguem perceber que você não tem como fazer uma previsão disso? Que para você fazer uma pesquisa desse tipo, uma pesquisa mínima, o que você deveria fazer? Pegar 100 mulheres, colocar 50 para beber e outras 50 não. Certo? Só que essas 50 que vão beber, você tem que dosar a quantidade que cada uma vai beber, para você poder ter resultados que lhe permitam inferir alguma coisa. E qualquer coisa que você vai inferir, ainda vai ser difícil, porque são diversas as variáveis. Tá? Porque tem a anatomia, você tem a questão social, você tem, não vou nem falar de questão social, você tem a questão de capacidade de absorção do corpo, capacidade de retenção de álcool. E aí vem um problema maior ainda. Quem que se proporia fazer uma pesquisa dessa, uma vez que você pode causar prejuízo para o bebê? Não tem como você fazer uma pesquisa dessa. Mas por que ainda assim você ouve que uma mulher não pode beber estando grávida? Porque na falta de uma pesquisa, na falta de resultado, é melhor você pecar pela falta. Você já tem uma percepção que bem não vai fazer. É tipo uma garantia, então. Exato. Entendeu? Então, assim, são modelos de pesquisa diferentes. E nesse ponto, a física, vou defender o meu lado, a física e a matemática são infinitamente superiores às outras. Porque uma verdade física, um modelo físico, ele funciona em qualquer parte do mundo. Se ele não funcionar, ele não é uma teoria física. Tá certo? A gente viu vários modelos aí durante a epidemia, a gente viu vários modelos que descreviam como é que o vírus estava se espalhando. Não era o mesmo modelo aqui no Brasil, que era nos Estados Unidos, que era na China, que era na Coreia do Norte. Eram modelos completamente diferentes. Por quê? Porque é um tipo de ciência diferente. Mas como qualquer tipo de ciência, ela deve sim ser contestada. Eu acho que a questão que matou os jornalistas e a capacidade argumentativa é, para contestar algum resultado científico, você tem que ter o quê? Embasamento. Você não vai contestar simplesmente porque eu não acredito nisso. Não, você tem que ter embasamentos sólidos. Por exemplo,
dá para contestar com algum embasamento sólido esse modelo que o Augusto colocou? Sim. Qual é o modelo proposto pelo Augusto? Qual que é a crítica, a priori? Ele não está considerando o quê? A massa. Só que aí como é que o Augusto vai ser capaz de provar o ponto dele? Teste. Se esse modelo for bom, ele deve ser capaz de fazer previsões. E aí você vai lá testar, certo? Coisa que determinadas ciências você não consegue. Tudo bem? Mas aí você vai utilizar uma outra metodologia para fazer testes, para chegar em outras verdades. Tudo bem? Então vamos testar o modelo do Augusto, porque o nosso lance é falar de física. Então, aqui, ó, esses daqui são resultados obtidos, tá? Então, no tempo zero, eu observei que não caiu nada. Compara a tabela com o modelo de Augusto, está batendo? É meio óbvio, né? No tempo zero, não caiu. Soltei e comecei a marcar o relógio. Pedro, passado 1 segundo, eu olhei que ele caiu 5 metros. Tá bom o modelo do Augusto? Por enquanto tá bom o modelo do Augusto? Sim, então tá. Após 2 segundos, eu observei que caíram 20 metros. Tá bom o modelo de Augusto? Sim. Então, por enquanto, o modelo do Augusto está satisfatório. Certo? Então, parece, estranhamente, parece que, pelo menos, qual que é a minha conclusão até agora? Pelo menos no intervalo entre 0 a 2 segundos, a massa não interfere no tempo de queda. Tudo bem? Essa é a minha conclusão. Percebe que eu ainda tenho pouco resultado para ter uma conclusão geral? Certo? Certo, Tiaguinho? Tiaguinho, você tem dado suficiente para concluir muita coisa ou não? Não tem dado suficiente. Precisa mais. Certo? Precisa mais ou não? Ou seja, você não tem dado suficiente. Então vamos mais. Após 3 segundos, 45 metros. Pergunta. Tá bom ainda? O modelo do Augusto ainda tá bom? Como é que eu estou testando? Eu jogo o tempo de t, 3 ao quadrado 9, vezes 5, 45, cara, bateu certinho. Tudo bem? Aqui eu posso ter várias conclusões. Pelo menos no intervalo de 0 a 3 segundos, a equação está boa. Outra conclusão que eu posso ter, no intervalo de altura de 0 a 45 metros, a massa aparentemente não influencia. Tudo bem? Então, nisso aqui eu posso fechar. Obviamente você não vai fazer todos os testes. Então aí você tira uma conclusão. Olha, o tempo de queda, a altura está relacionada exclusivamente ao tempo de queda. Bom, você tirou essa conclusão. Mais para frente a gente vai tentar entender por quê. Mas por enquanto a conclusão é essa. Mas aí vem alguém com um equipamento um pouquinho melhor e vai continuar essa tabelinha para valores um pouquinho maior, T e H. Então essa pessoa coloca, por exemplo, que após 4 segundos ele caiu apenas 60 metros. Tá bom o modelo? Falhou. E agora? O modelo falhou. O que eu faço com esse modelo? Jogo fora? Não. Porque, cara, ele funcionou muito bem até um certo ponto. Eu não posso jogar todo o modelo fora. Por quê? Guardem essa fala que eu vou falar que eu vou ter com vocês agora. A física é para ser simples, tá? Um modelo físico bom, um bom modelo físico, ele é simples. Existe um negócio, olha, palavras bonitas para vocês falarem naquele churrasco de família, tá? Existe um modelo, um critério epistemológico, tá? Chamado princípio de Ockham, ou navalha de Ockham, que é o seguinte: imagine que eu tenho 2 modelos que descrevem perfeitamente bem
um determinado fenômeno natural. Você tem dois modelos. Os dois modelos fazem previsões muito boas sobre um determinado fenômeno natural. Qual dos dois você deve escolher? O mais simples. Certo? Cara, a física é feita para ser simples. Uma física bonita. Eu vou em congressos de física, tem a galera da mecânica quântica, até estava conversando isso com a Diana. A galera da mecânica quântica, você vai ver aqueles pôsteres, aquelas equações quilométricas difíceis pra caramba. Eu suspeito que aquilo ali está tudo errado. Justamente por quê? Porque não é simples. A natureza, o Einstein falava isso, a natureza ela é feita para ser simples. A matemática que vocês vão utilizar, ela é feita para simplificar a sua vida. Tudo que foi criado de matemática é sempre para simplificar. Então você não vai abandonar esse modelo, porque ele é muito simples, ele está bom. Você não vai abandonar ele. Você vai tentar fazer o quê? Refiná-lo. Você vai a partir dele começar a melhorar esse modelo para tentar entender como que as coisas funcionam. Isso aconteceu várias vezes. Se eu for seguir a primeira dica de vocês, olha, um modelo falhou, joga fora, começa do zero. Você sabe o que aconteceria aqui na faculdade? Vocês não teriam física 1, nem física 2, nem física 3. Porque já se provou que esses modelos estão errados. Certo? Você sabe com o que vocês deveriam estudar de física? Mecânica quântica 1, mecânica quântica 2, mecânica quântica 3, relatividade 1, relatividade 2, relatividade 3. Essas são as físicas que funcionam em todos os casos. Entretanto, a física que a gente aprende, a mecânica newtoniana, a mecânica clássica, ela é infinitamente mais simples do que as mecânicas quânticas. Então se para pensar o seguinte, cara, se eu preciso estudar, onde é que a mecânica quântica dá conta? Do modelo subatômico. É obviamente que se você expande o modelo subatômico para tratar de modelos macroscópicos, ela vai funcionar também. Só que de uma maneira muito mais complicada. Então, se a mecânica clássica do Newton funciona para baixas velocidades quando comparadas à velocidade da luz, se ela funciona a baixas velocidades e para modelos macroscópicos, para que eu vou usar relatividade e mecânica quântica, sendo que eu já tenho um modelo que me é suficiente? Então é assim que a gente vai fazer. A gente vai partir, modelo do Augusto quebrou. Putz, o Augusto é um bosta. Não, cara. É verdade. Ainda não. Certo? Ainda não. Nós vamos tentar partir do modelo do Augusto e ver se a gente chega a alguma conclusão satisfatória. Por exemplo, com aquele modelo que ali está, vamos lá, tentem tirar algumas conclusões. E aí depois a gente vai tentar inferir o porquê. Tentem tirar algumas conclusões daquele modelo que eu acabei de inventar. Professor, está errado ali no 75? 5 vezes 5 ao quadrado vai ficar 25 vezes 5. 5 é o sinal que o modelo não funciona. Já está errado aí no 4, né? Estou pensando. No terceiro ele dobrou de novo. No 4, vamos ver. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 5, 80. Aqui deu quanto? 60. Então, o que está significando? Que a partir de... Passou de 3 segundos, o modelo do Augusto já era. Eu acho que a equação por 2 daria certo. Aí vai dar pau aqui. Na onde já deu certo. Você está dizendo que se usasse o segundo modelo para fazer as primeiras contas do primeiro modelo. O meu modelo é esse. Vamos tentar deixar claro. A questão é a seguinte: o Augusto fez um estudo e o Augusto obteve um modelo. Você não acredita no Augusto? Você que está muito rasa a informação, né? Aí que a gente falou, talvez pode mudar a massa, tudo aí. Exato. Não, ótimo. Gostei da sua fala. A informação ainda está rasa. Perfeito? Você recebeu pouca informação. Mas é exatamente com essa pouca informação. Eu quero dizer o seguinte. Quer ver? Vamos ser direto. O modelo do Augusto é um modelo completo? Não. Vou fazer a pergunta de novo. De 0 a 3 segundos, o modelo do Augusto é um modelo completo? Sim. Então o modelo do Augusto, ele descreve bem a queda de corpos entre 0 e
3 segundos. Estamos juntos? Certo? Como se chama aqui na frente do Augusto? Pedro. Tudo bem, Pedro? Então de 0 a 3 segundos funcionou. A partir de 3 segundos, o que acontece com o modelo do Augusto? Para de funcionar. Ele não descreve o que a gente está medindo. Então não posso utilizar o modelo do Augusto. Fala. Para satisfazer isso aí, eu teria que propor um modelo que agrada os dois, ou teria que propor outro modelo só para aquele da direita? Nossa, olha que legal a pergunta do Miguel. Fica a seu critério. Você tem essa liberdade. O que é um cientista top? Um que consegue um modelo único que agrada os dois? Ou que você consegue 2 modelos diferentes para cada situação? Qual que você acha? Um que agrada os dois, né? Mas o primeiro passo de um cientista vai ser qual? Dividir os modelos. Posso propor um modelo naquele segundo, então? Pode propor um modelo naquele segundo. 15 vezes T? 15 vezes T? Todo mundo concorda? Certo? E aí, então, modelo do Miguel. O modelo do Augusto, vou chamar de H. Tudo bem? Nós estamos no mês do Augusto? Não, nós estamos em setembro. Você sabe que o mês de agosto tem homenagem ao Augusto? Não é esse Augusto. Não, é o Augustinho. Olha lá. Vocês sabem por que julho e agosto tem 31 dias? Porque eu não lembro qual dos dois não queria que... É porque era Júlio César. O mês de julho é homenagem a Júlio César e o mês de agosto é homenagem a Augusto César. E o Augusto César falava assim, cara, por que o meu mês tem que ter menos? Pode pôr 31 e aí tiraram 1 de fevereiro. Oi? Então vamos ver aqui o modelo do Miguel. O modelo do Miguel, ele 15 vezes T. Tudo bem? Perfeito. A partir de agora, temos 2 modelos. Qual dos 2 modelos é o melhor? O modelo do Augusto ou o modelo do Miguel? Vai acabar dando na mesma, mas... Cada um está respondendo com perfeição dentro das suas limitações. A limitação do modelo do Augusto, ela está presa entre intervalos 0 a 3 segundos. O modelo do Miguel tá bom de 4 a 6. Não, de 3 a 6. É verdade. O modelo do Miguel tá bom de 3 a 6. Porque pode ver que o modelo do Miguel também prevê que no tempo 3 a queda é 45. Perceberam? Tudo bem? Então tá bom, então assim, mas para eu ter um modelo completo, eu tenho que juntar os dois. Então eu vou juntar os dois, tá? Eu vou juntar os dois, e aí vocês vão começar a entender um pouquinho. Primeiro, a queda de um móvel, ela deve ser contínua ou pode apresentar descontinuidade? Vocês já viram o cálculo 1, vocês sabem o que é ser contínuo, né? Tem que ser contínuo, né? Contínuo é uma coisa que segue uma linha sem saltos. É melhor eu dar um exemplo de uma coisa que não é contínua. Grão de arroz, contínuo ou discreto. Imagina que você precisa contar grão de arroz. Como é que você vai contar os grãos de arroz? Como você vai contar grão de arroz? Peso. Quanto? 1 por 1. 1, 2. Percebe que você não passa por 1,7 grão de arroz? 1,8. Agora imagine que eu tenho isso daqui com nada de água e preciso pôr 2 litros de água. Como que você vai colocar 2 litros de água? A água vai começar caindo. Antes de ter 2 litros, eu preciso ter quanto? 1 litro. Antes de ter 1 litro, eu preciso ter quanto? Meio litro. Está vendo que para eu chegar aos 2 litros, eu preciso passar por todos os valores? Só que para eu contar entre 1 e 10 grãos de arroz, eu não preciso passar por todos os valores. Eu só preciso passar por 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso são grandezas discretas. Tá?
Nós estamos falando da queda de um corpo. A queda de um corpo é uma coisa contínua ou discreta? Contínua. O corpo não... Porque se fosse discreta, o corpo está caindo, aí ele desaparece, aparece aqui embaixo e continua caindo. Aí você teria uma quebra na continuidade. É por isso que você estuda continuidade mental. Tudo bem? Estamos juntos? Então, o modelo, ele tem que ser um modelo contínuo. Então, o modelo top. Vamos lá? Ele seria isso aqui, ó. H de T igual. Então, veja se vocês concordam comigo. Eu vou ter que pôr do Augusto 5T ao quadrado para T menor que 3. Posso colocar até menor ou igual a 3. De acordo? E o modelo do Gabriel, 15 do Miguel, para T maior que 3. Maior ou igual. Faz. Pode ser. É porque como eu já coloquei igual ali, e aí assim, essa que é a vantagem de ser uma grandeza contínua. Tá? Embora, já vou adiantar mais para frente, esse modelo, eu acho que ele é impossível. Vou ver agora aqui no gráfico. Ó, altura, tempo. Então, vou parar aqui no tempo 3. Então, o que acontece? A altura vai aumentando com uma função quadrática, à medida que tem a queda. No tempo 3, eu tenho a altura 45. E depois, sobe em linha reta. Tudo bem? Aqui está a parte do Augusto. Aqui está a parte do Miguel. Tudo bem? Já posso garantir para vocês que esse modelo que junta os dois não serve. Ele não funciona. Ele não descreve uma realidade física. Por quê? Estão vendo o que aconteceu aqui no gráfico? O gráfico é contínuo, né? Certo? Ele é contínuo. Mas ele tem um bico. Se vocês lembrarem de cálculo 1, não dá para derivar nesse ponto. Mas quem seria a derivada da posição? Velocidade. Então o modelo que eles propuseram, embora pareça descrever de maneira boa, ele não prevê um valor de velocidade no instante 3. Então o modelo está ruim. Tá? Mas algumas coisas eu ainda posso sugerir desse modelo. Eu posso sugerir, por exemplo, que a partir de 3 segundos, o corpo está descendo sempre o mesmo tanto para cada intervalo de tempo. Sempre 15 unidades para cada 1 segundo. Seria como a aceleração se anulou por conta da resistência do Exato. ar. Essa é uma possível explicação. Aí a gente vai ter que investigar. Tá certo? Mas essa primeira parte, gente, é só para eu mostrar para vocês como é o trabalho de um físico. Tá certo? Por exemplo, eu no meu doutorado, eu fiz meu doutorado na parte de eletromagnetismo. Como que funcionava? Eu tinha uma amostra, o material que eu trabalhei era ferrita de bismuto. Esse material ele tem uma propriedade que ele é um ímã. Ímã é um negócio que cria campo magnético. Só que além de criar campo magnético, ele também criava campo elétrico. Cria campo elétrico. E o meu estudo era entender as propriedades elétricas dele. Então, a grosso modo, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pôr ele, lançar uma tensão elétrica, e aí o computador me dava uns dados. Aí, a partir desses dados, a partir desses gráficos, eu deveria propor um modelo de um circuito elétrico que replicasse aqueles dados. Entendeu? Então você tinha lá os dados, aí eu tinha que propor, olha, esses dados são equivalentes a um resistor em paralelo com um capacitor, em série com outro resistor, em paralelo com outro capacitor. Eu tinha que achar um circuito elétrico que descrevesse aqueles resultados. Precisava achar um modelo. Entendeu? Assim, eu passei por vários. Tinha um monte que dava certo. Pegava uns dados lá, dava certo, falava, puta, eu tô feliz da vida. Aí eu repetia com outra amostra
aí eu já tive que começar a ficar fazendo ajustes. Você sempre tem que ir fazendo ajustes, até você achar o modelo que descreve com maior perfeição, né? Maior perfeição seria com a maior precisão possível. Tudo bem? Entenderam como é que nós vamos fazer? Certo? Então é isso. Só que nessa primeira parte, nós não estamos preocupados, Pedro, com as causas. Então nessa primeira parte, o que nós vamos fazer? Eu vou dar os dados e eu quero, modelo. Me deem um modelo. E o que é um modelo? Eu quero um modelo matemático. Tá certo? Qual é o nosso objetivo? Olha só, eu estou começando lá no final. Qual é o objetivo principal da física? O objetivo principal da física eu preciso descrever, da física clássica, isso que vocês vão aprender em Física 1. Eu preciso descrever uma função, eu preciso apresentar uma função que descreva a posição do móvel em cada instante de tempo. Então eu quero saber no tempo 0, onde é que ele está, no tempo 1, onde é que ele está, no tempo 2, onde é que ele está. Tudo bem? Mas para fazer isso eu preciso ter conhecimento de algumas coisas com antecedência. Certo? Qual que é a primeira coisa que eu preciso ter conhecimento? Isso eu vou aprofundar. Agora eu vou passar de maneira bem rasa. A gente vai aprofundar quando eu for falar da primeira lei de Newton, referencial. Quando você vai medir, como eu quero saber a posição de um móvel no decorrer do tempo, a primeira coisa que eu tenho que falar é a posição em relação a quê? Por exemplo, qual a minha distância? Essa pergunta faz sentido? Não. Em relação a quê? Certo? Em relação ao Pedro, a minha distância é 1. Em relação a Maria Eduarda, a minha distância é outra. Certo? Da mesma forma, estou em movimento? Em relação a quê? Tá? Eu vou aprofundar isso. Bom, o que é estar em movimento? É quando a sua distância está variando, sua posição está variando. A minha posição está variando em relação a vocês? Sim. Por exemplo, eu estou ficando cada vez mais perto do Lucas. Só que, para a garrafinha, eu estou sempre na mesma posição. Se eu sempre virar o olho para cá, eu estou sempre vendo a garrafinha. Minha distância a ela é sempre a mesma. Tá? Então a gente precisa de referenciais. Referencial é o ponto em relação ao qual, é o sistema em relação ao qual tudo vai ser medido. Ok? E nós vamos começar, gente, nós vamos começar com o movimento mais simples possível. É um movimento que não existe no dia a dia, mas por ele ser o mais simples é o primeiro que nós vamos. É um movimento em uma dimensão. Alguma pergunta? Quero uma pergunta. Acabei de falar que nós vamos falar de movimento em uma dimensão. Não. O que é uma dimensão? Qual o significado de dimensão? Uma dimensão é a quantidade de valores que eu preciso dar para dar a posição de algo. Vamos dar um exemplo? Por exemplo, se eu quiser falar aqui, com relação à sala de vocês, eu quero falar a posição que a Maria Eduarda se encontra. Quantos números vocês vão precisar? Perdão, a Maria Eduarda, pode ser. Quantos números vocês vão precisar dar? 3? Acho que 2. Essa de consideração no chão. É só o chão. Tá? 2. Quais são os 2? Você faz o seguinte, olha, você vem da porta, você anda 1, 2 fileiras, 3 fileiras e depois anda 2. 3 fileiras na direção da parede, 2 fileiras na direção paralela à porta. Então, eu posso dizer que a posição da Maria Eduarda, ela é uma grandeza de 2 dimensões. Certo? Então, quando eu falo em dimensão, eu estou falando quantos valores numéricos são necessários para eu descrever a posição de alguma coisa. Então, nós vamos trabalhar em movimentos em uma dimensão. Se eu estou falando de movimento em uma dimensão, quantos números serão necessários? Uma dimensão, quantos números serão necessários? Por que 2? Um só. Ou seja, eu estou falando que nós vamos falar em uma dimensão, nesse caso é dizer que nós vamos tratar basicamente de movimento em linha reta. Nós vamos começar basicamente com esse tipo de movimento. Movimento em linha reta. E aí a gente vai precisar do nosso referencial. Ok? Então vamos lá. Então o nosso referencial, que é em relação ao qual a gente vai medir, vai ser para começar em linha reta. Vamos pegar o caso mais simples possível. Tudo bem? Tudo bem, Alexandre?
Tiaguinho, tá fácil? Se o Tiaguinho tá achando fácil, tem que tá fácil para todo mundo. Tiaguinho é a nossa métrica, né? O Tiaguinho é o nosso referencial. Então vamos começar aqui, ó, com a reta dos espaços, tá? Que é simplesmente o nosso referencial, tá? E por mais que pareça muito simples, mas olha só, eu vou avaliar o movimento em uma dimensão, é o suficiente para avaliar a queda de corpos. Concorda? Então vamos colocar aqui uma reta de espaços. Vamos lá, como se chama mesmo? Hugo. Hugo, você prefere na vertical ou na horizontal? A reta do espaço? Na horizontal. Na horizontal? Fechou. Nada, gente, eu juro que agora eu não falei com... Eles levam tudo na maldade. Não, juro. Você leva tudo na maldade. Ó, está aqui a reta dos espaços. Cara, você sabe o que é legal de referencial? De quem é o... Como você chama? Ô Guilherme, de quem é o referencial? Não tem dono. O referencial é seu. Você escolhe o referencial que você quiser. Ah, professor, então se tiver numa prova, tem um exercício, eu posso adotar o referencial que eu quiser? Pode. Só que a sua resolução tem que ser coerente com aquele referencial. Tudo bem? E, cara, eu vou discutir referencial aprofundadamente quando a gente falar na primeira lei de Newton. Que aí vocês vão ver que negócio louco, como que as coisas funcionam. E é a questão do referencial que permite a gente explicar por que a Terra está girando e eu não percebo o giro dela. Ok? Então, já que o Hugo prefere na horizontal, vou colocar aqui assim. Certo? Está ali. Ali é a reta, aquela ali, ó, nós vamos trabalhar só movimentos ao longo dessa reta. Ah, professor, e se eu preferisse na vertical? Tudo bem? Se você for analisar um movimento na vertical, você coloque uma reta dos espaços na vertical, para você avaliar. Você não começa nenhum problema de física, você não começa a analisar nada de física, sem antes apresentar qual é o referencial. O termo, a minha velocidade é 40 km por hora, não faz sentido nenhum sem o referencial. Tudo bem? Traduzindo, se você levar uma multa, porque a sua velocidade era 40 km por hora, você tem o direito de reclamar? Você tem o direito de recorrer. Não vai dar em nada. Mas entendeu? Fisicamente falando, você está correto. Porque essa lei de trânsito, aqui você não pode ir com a velocidade maior que 50 km por hora. Só que não está lá em relação aqui. Em relação ao banco do meu carro, estava parado. Então, se as leis forem para ser fisicamente corretas, você fala assim, olha, a velocidade máxima permitida nessa estrada é de 110 km por hora em relação a essa estrada. Tudo bem? Tem até uma piadinha, que como toda piadinha de física, ela não é boa, e como todo professor de física que conta a piada os alunos não riem, adora reprovar os alunos, então fica a dica para o final da piada, vocês darem uma risada. Certo? Mas no final. Que assim, estava o Manuel e a Maria vindo de trem para o Brasil. Aí o Manuel começou a olhar os postos. A Manuel falou assim. Aí o Manuel falou assim, Maria? Não, a Maria falou, Manuel, percebe que o poste anda mais rápido do trem? Aí o Manuel falou, perceba, a próxima vez a gente vai de poste. Não sente falta dessa piada? Tirando a parte da piada, se você parar para raciocinar nela, ela tem por trás a questão do referencial. Porque para Maria, que está ali, quem é que está em movimento? É o poste. Mas para o poste, quem é que está em movimento? O trem. Certo? Então, é um negócio bem... Tem uma outra piada que é mais interessante, aí vocês não é de física, abre um parênteses. Isso lembra muito vocês? Diz que tinha uma faculdade de engenharia
E aí os professores dessas faculdades foram todos convidados a fazer um passeio de avião. Eles estavam todos no avião, sentados, quando o piloto anunciou, ele falou assim, olha, vocês foram contemplados, por que vocês foram convidados para dar esse passeio de avião? Porque esse avião foi construído pelos alunos de vocês. Todo professor levantou e foi embora. Só ficou um professor. Aí o piloto foi perguntar para o professor, nossa, que legal, o senhor ficou aqui. Lógico, filho. Esse avião foi feito pelos meus alunos. Eu conheço meus alunos. E se eles fizeram esse avião, ele com certeza não vai nem ligar. Não há por que Bom, então vamos falar aqui. Aqui está a reta dos espaços. Aqui está a reta dos espaços. Como se chama? Ô Guilherme, escolhe uma letra ali que eu dou um nome na reta dos espaços. A. Nossa, que falta de criatividade, hein, Guilherme? Pode ser S. S de space. Fica mais chique. Certo? S de space. Tá? Essa aqui é a sua reta graduada em metros, quilômetros, centímetros, jarda, polegadas. A escolha é sua. Qual que você quer, Guilherme? Coloque em quilômetro. Vou colocar em metro. Eu não cago em quilômetro. No metro já está difícil. Certo? Mas assim, você tem a liberdade de graduar. Isso daí vai depender da sua necessidade, do que você está avaliando. E aí aqui eu vou colocar, escolher um ponto qualquer. Esse ponto qualquer é o marco zero. É a minha origem dos espaços. Qual é o significado disso? É a partir daquele ponto que eu vou medir as distâncias. Lembra? Eu estou em uma dimensão. Se eu estou em uma dimensão, quantos movimentos possíveis eu posso fazer em uma dimensão? 2. Eu posso ou ir para frente, por isso eu coloquei essa seta, pessoal, ou eu posso ir para trás. Para diferenciar para frente ou para trás, por isso que eu coloquei o marco zero, eu vou colocar números positivos e números negativos. Então, se eu falar assim, olha só, como que eu só preciso de um valor numérico. Se eu falar assim, olha, o carrinho está na posição 3. Vamos lá, qual o significado disso? Com relação à minha reta dos espaços, esse carrinho se encontra a 3 unidades de distância à direita do marco zero. Tudo bem? Se eu falar assim, não, mas o meu carrinho está na posição -2, significa que ele está a 2 unidades de distância à esquerda do marco zero. Então, quando eu for descrever alguma coisa, eu estou sempre descrevendo com relação àquilo ali. Tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente vai precisar é da reta dos espaços. Certo? É ela que vai nos dar as posições. De novo, estamos tratando de que tipo de movimento? Movimento em uma única dimensão. Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo? Estamos tratando de movimento em uma única dimensão? Tá. Então vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que o nosso amigo Tiaguinho resolveu dar um passeio. Aí, cá está o Tiaguinho. Cá está o Tiaguinho. E está aqui o Tiaguinho. E aí o Tiaguinho resolve, o Tiaguinho partiu dali, daquela posição. E aí, vamos supor, sei lá, alguém quer ver onde é que o Tiaguinho vai. Quer saber qual é a posição do Tiaguinho em cada instante de tempo. Então, quando o Tiaguinho se encontra na posição 1, esse alguém dispara o cronômetro. Presta atenção. Quando o Tiaguinho está na posição 1, esse alguém dispara o cronômetro. Então, eu estou falando, quando ele disparou o cronômetro, quanto estava marcando no cronômetro? 0. Então, presta atenção no que eu estou falando. A posição do Tiaguinho no tempo 0. Então, quando você ver posição no tempo 0, é o instante que eu iniciei a marcação, não é o instante que iniciou o movimento. É o instante em que eu iniciei a minha análise do movimento. Porque o que é muito comum o aluno confundir? Que posição inicial, que a velocidade inicial tem que ser 0. Não. Inicial quer dizer é o início da minha análise do movimento. Tudo bem?
E aí o Thiaguinho veio parar aqui. 3. Olha como eu posso dizer muito pouca coisa. Vamos começar. O que vocês podem dizer do movimento do Thiaguinho? Não sei. Eu só tenho essas duas informações. Eu comecei a analisar, ele estava na posição 1. Terminei de analisar, ele estava na posição 3. O que você pode me garantir desse movimento? Você só pode falar o deslocamento. O que é deslocamento? É o quanto ele se distancia da posição inicial. É diferente de distância. Posso garantir que ele andou 2 metros? Não. Porque ele pode ter feito isso aqui, ó. Ida até o 2. Nossa! Esqueci de pegar uma coisa. Volta. Nossa, esqueci de novo. Ele pode e depois vai. Certo? Então assim, você está vendo que do jeito que ali está, tem pouquíssima informação, mas você consegue falar qual é o deslocamento do Thiaguinho. Mas qual o significado de deslocamento? É a distância que eu me encontro em relação à origem do meu movimento. Tudo bem? Então, qual o deslocamento do Thiaguinho? Qual o deslocamento do Thiaguinho? 2. Porque ele partiu de qual posição? 1. Certo? Eu vou colocar aqui, ó. Deslocamento. Então, ó, o que eu estou apresentando para vocês não ficarem perdidos. Estou apresentando, de novo, eu vou ter que descrever o movimento. Se eu tenho que descrever o movimento, eu tenho que apresentar ferramentas com as quais eu trabalho para descrever o movimento. Tudo bem? Uma das ferramentas as quais eu trabalho para descrever o movimento é reta dos espaços. Estou passando a segunda. Deslocamento. Tudo bem? Então, deslocamento, a gente vai, não vou ficar escrevendo, tá? O que é o deslocamento? É a distância em relação à posição em que tudo se iniciou. Então, deslocamento, a gente vai chamar de deslocamento de variação do espaço. Variação, em física, a gente vai sempre tentar utilizar uma letra grega. A gente vai usar a letra D em grego. O D maiúsculo em grego. Tá? O D em grego é o delta. Então a gente vai simbolizar deslocamento por isso, ó. Variação. Isso aqui significa variação do espaço. Certo? Variação do espaço. Toda vez que aparecer um delta, pelo menos em física 1, esse delta significa variação. Tá? É uma quantidade final menos essa quantidade inicial. Tá? Então você vai escrever que o ΔS, ele é a posição final. Qual o significado desse final? Final, que é o momento final que eu parei a minha análise. Tudo bem? Menos a posição inicial. O que você percebe? Você percebe que o deslocamento não leva em consideração questões intermediárias. Tudo bem? O deslocamento não leva em consideração questões intermediárias. Ele só considera o quê? De onde partiu e onde chegou. Tudo bem? E se o Thiaguinho tivesse feito isso? Qual o deslocamento dele? 0. Tudo bem? Certo? Tá. Só para confusão, eu entendi o número de deslocamento é ΔX. Por quê? É o nome que você dá aqui para a reta. Tudo bem? Bem lembrado aí pelo Alexandre. Eu dei o nome da reta de S para generalizar. Mas em geral, horizontal é X, vertical é Y. Pode ser também. Tudo bem, gente? Estão juntos? Fácil? Está muito fácil até agora? Vamos começar a complicar um pouquinho? Vamos começar a complicar um pouquinho? Então vamos fazer o seguinte, ó. Uma outra maneira de eu indicar o ΔS, ao invés de eu escrever S final menos S inicial, eu posso escrever ΔS da seguinte forma. É a mesma coisa, tá? Ó, ΔS é igual a posição em um determinado tempo T, determinado pode ser posição tempo 3, posição tempo 4, posição tempo 5, menos
a posição no tempo que eu iniciei o movimento, a análise, no tempo zero. Só que aí, para simplificar, ao invés de eu colocar a posição no tempo zero, com esse zero entre parênteses, é bem comum a gente colocar o zero como um índice. Tudo bem? Ali está a posição no tempo t. Esse tempo t é o tempo que eu finalizei a minha análise, e menos posição no tempo zero. Tempo zero é o instante em que eu iniciei a minha análise do movimento. Tudo bem? O nosso objetivo é obter isso aqui, ó. Eu quero saber a posição para qualquer tempo t. De acordo? Estamos juntos? Só que aí, pegar um exemplozinho aqui, ó. Pegar um exemplozinho. Vamos fazer o seguinte, nós vamos brincar um pouco. Nós vamos brincar. Vou fazer 2 exemplos e aí a gente encerra a aula, tá? O primeiro exemplo eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma tabelinha. E vou querer que vocês, só por raciocínio, pela tabela, descrevam a função horária dos espaços. Tudo bem? Olha o nome. Função horária dos espaços. Espera aí que me parece que Não está gravando. Não. Tá, liberar o computador está ficando sem espaço. Acho que ainda aguenta mais um pouquinho. Tá? Função horária dos espaços. Tá? Então eu vou falar isso, que esse é o nosso objetivo. Função horária dos espaços. Eu não vou explicar, eu vou explicar ela em exemplos, tá? Não vou escrever, quer dizer, mas é óbvio que eu vou explicar. Vamos prestar atenção em todos os termos que aqui estão. O Jonas está gravando. Em todos os termos. Bora! Função é uma relação entre duas grandezas. Então, eu estou atrás de uma relação entre duas grandezas. Horária. Horária significa que uma das grandezas é quem? Tempo. Dos espaços, quem é a outra grandeza? Espaço. Posição. Então, eu quero descrever a posição do móvel em cada instante de tempo. Vou inventar um aqui. Vamos ver se vocês conseguem raciocinar de alguma forma e prever ela. Tudo bem? Então, vou escrever aqui, ó. Então, tínhamos um garotão bonitão caminhando. Aqui vai estar o tempo em segundos. Aqui estará a posição em metros. Ok? E aí aqui vai ter um garotão caminhando. Você quer... Vamos colocar a reta ainda na horizontal? Pode ser ainda, Guilherme, na horizontal? Pode. Só o Guilherme, né? Não. Forma duplo, Guilherme, né? Sertanejo. Cadê o Guilherme? Acho que é igual. Não, tem mais Guilherme do que gente aqui na sala. Não, mas ele não... Lucas. Tudo bem? Lucas, outra vez. Oh, desculpa, confundi. Desculpa. Não, confundi, mano. Assim por cima, quanto pesa o Guilherme? 55. E por baixo? 49. Mais fácil, né? Ó, tá aqui a posição. Ele é mesmo. Vamos lá. Então eu vou descrever esse movimento. Ali é só uma ilustração. Então olha lá, Pedro. No tempo zero, nosso amigo Thiaguinho está na posição aqui. No tempo 1, ele foi para a posição 1. No tempo 2, deixa eu ver. Peraí, nossa, agora eu perdi. 17. No tempo 3.
Pronto. Tenta descrever para mim a função horária nesse intervalo. Tá difícil. Tá difícil. Mas algumas coisas a gente consegue já dizer. E isso é isso que cabe a vocês. Não é errado, não é nenhum demérito você bater o olho e não conseguir imaginar a função. Só que você consegue avaliar essa tabela. Você consegue ver, por exemplo, onde é que começou o movimento? Perdão. Quando é que começou a análise desse movimento? Não, no tempo 0 e na posição 5. Essa pessoa andou para frente, andou para trás?